o cerne da mensagem nessa noite. E aí Jesus me levou para outros caminhos. Não quebrará ou não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Lawrence Richard diz que a flauta para o pastor, ela era produzida com leves pancadas na cana, até que se soltasse o pedaço daquela cana, que a casca dela se amolecesse, se soltasse em um pedaço que seria utilizado como flauta, em uma única peça, sem nenhuma rachadura, para depois ir lá fazer os furinhos, né? Paulinho, que toca flauta, já tocou, sabe como é. E aí o pastor usaria aquela flauta, que eu imagino ser aquela transversa, né? Que não dá para fazer o biquinho. Então era isso. Esse teólogo traz essa visão sobre a cana. E quando Mateus narra essa verdade acerca de Jesus, ele traz à tona esse exemplo. Ele não desprezará, não esmagará a cana quebrada. No momento em que aquelas leves pancadas são feitas para que se desprenda um pedaço daquela cana e ser produzida a flauta. Então, se naquele momento em que a cana estava ali sendo manipulada, ela se quebrasse, ela estaria arruinada. Se houvesse qualquer rachadura, ela estaria arruinada e aí poderia ser lançada fora, estaria inútil. O mourão, ou a tocida, ou o pavio, depende da sua versão. Ele era usado em um lampião. Quem aqui já participou de culto com lampião? Tem gente que não levantou a mão para não dizer que é velho, mas eu sei que participou. E aí, Elias, garanto que sabia muito bem como funcionava. Quando na nossa época era uma camisa, né, que vestia, e aí ia queimando, e aí a luz ia se enfraquecendo, não é mesmo? E aí quando se queimava toda aquele tecido, tinha que tirar e jogar fora, ou ele mesmo se esfarelava, não tinha mais nenhuma utilidade. Assim era, ele se queimava e aí o carvão e a foligem daquele pavio, ele era desprezado, não tinha mais nenhuma utilidade. Então, amados, esse ensinamento de Jesus, ele é poderoso para as nossas vidas. Jesus, ele garante que mesmo sendo a única possibilidade, mesmo ele sendo o único capaz de descartar aqueles que talvez aos olhos da sociedade eram inúteis, era uma cana quebrada, era uma fuligem, um pavio em que a claridade já não era mais possível através dele, não poderia iluminar mais nada. Ele garante: eu não esmagarei, eu não desprezarei a cana, mesmo que ela se rache.
mesmo que ela se quebre no momento em que ela estiver sendo manipulada para produzir um instrumento, eu não desprezarei. Eu vou fazer algo, eu vou transformar em algo aquela cana. Eu vou assoprar de novo naquele pavio, naquela torcida, e vou trazer de volta a vida. Isso para nós, amados, é poderoso. Porque às vezes os desafios da vida, ainda que com pancadinhas leves, nos comprometem. Podemos ver em nós mesmos algumas rachaduras que nos levam a dizer assim: olha, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, eu não tenho mais utilidade. E como nós vemos pessoas que têm esse sentimento acerca dele mesmo, que não tem mais utilidade, não é mais necessário, não pode ser feito nada mais através dele. Jesus garante essa possibilidade de reversão, de transformação daquilo que era desprezado, daquilo que seria lançado fora, voltar a ter uma utilidade. Jesus, ele poderia distanciar deles todos aqueles que ele não achasse condição para estar na sua presença. Todas as canas quebradas, todos os pavios que estavam só com aquela fumacinha, ele tinha essa condição de desprezar. Mas ele vem como aquele que contempla de forma completa as nossas vidas, no profundo do nosso coração, e enxerga em nós a utilidade para aquilo que ele deseja fazer. Que enxerga em nós a possibilidade em que ele assopre e retorne a ter a vida. Ele vem movido de uma compaixão ao ponto de não nos descartar, de não descartar nem mesmo os quebrados e inúteis para a sociedade. Ele escolhe um publicano, ele escolhe pecadores, ele escolhe a mim, ele escolhe a você, para cumprir o seu propósito. Jesus usou o seu poder para curar, restaurar. Ele estendeu a sua mão não para esmagar os fracos, mas para ajudá-los. Mesmo podendo desprezar, ele não usou o seu poder para condenar, tanto que declara: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para castigar os pecadores, para apontar o dedo, para dizer: ó, você é um publicano, quem é você para achar que você pode ser alguém? Ele chama esse publicano e transforma num presente, num instrumento poderoso. Mateus talvez poderia se achar uma cana quebrada, um pavio que estivesse apenas fumegando e que, quando terminasse ali a sua utilidade de iluminar, seria descartado. Jesus veio e foi amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Não julgou. E aí eu abro um parênteses aqui para algo que é muito verdade nos nossos dias. Como nós achamos que temos condição de julgar as pessoas, né?
a minha conduta, o meu cristianismo, que era para amar, acaba sendo utilizado para julgar, para apontar o dedo. Ao invés de olhar e dizer, ó, vai e não peques mais. Ó, não faça mais isso. De entender que o mais vil pecador é digno de arrependimento e será salvo. Jesus não julgou. Ele é um amigo que fala a verdade com o objetivo de despertar, não de ferir, de dizer, olha, verifique essa conduta, transforme o seu modo de viver. Ele acolheu os inacolhíveis. Ele tocou os intocáveis, os leprosos, alimentou os famintos, deu esperança aos desassistidos. Os mais fracos não são rejeitados pelo nosso Senhor, embora aparentemente inúteis como uma cana quebrada, ou inofensivos, largados como uma torcida que fumega. Ele nos acolhe com amor. Ele nos sustenta. Perdoa aqueles que são desagradáveis aos seus olhos. Quantas vezes a gente olha para algumas pessoas e fala, meu Deus, quem que ama essa bênção? Jesus. Ele ama aqueles que são desagradáveis aos nossos olhos. Ele não vê como o homem vê. Ele deseja não desprezar, mas ligar a cana quebrada. Ele deseja soprar a fumaça no pavio. Jesus, o Messias, ele surge no momento em que o povo de Deus vivia uma das suas maiores escravidões. O domínio do Império Romano, que dominava não só a religião, mas a cultura, a economia, a dignidade do povo judeu. Então, o povo esperava que ele viesse botando para quebrar, como diz aí. Mas, por isso, a base do seu reinado é o contrassenso. O nosso Salvador, ele reina. E ele se manifesta como o contrassenso daquilo que humanamente é esperado e definido. Como Alex já pregou aqui para Pedro, né, que era aquele soldado, Jesus devia ser assim a nível de Sansão, por aí, né? Um gladiador. E Jesus despretensiosamente vem, cumpre a sua missão. Cumpre a sua missão a seu modo, do seu jeito, fora do que era o senso comum, mas de uma forma tão poderosa que nos alcançou hoje e continuará a alcançar aqueles que desejarem a salvação. Amém? Talvez você se veja sem nenhuma condição, sem nenhuma utilidade. Talvez Mateus se achasse assim. Talvez ele pensasse, olha, quando terminar, se esse Messias vier e terminar o Império Romano, eu vou viver do quê? Quem eu serei? Mas antes do que talvez ele esperasse, o Messias vem e o chama e o transforma, sopra
na sua vida e traz de volta a utilidade. É isso que Ele deseja fazer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Manifestar a sua presença. Nós já recebemos Jesus, amém? Nós não podemos esquecer. O Evangelho é isso. É boas novas, é salvação. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero te dizer nessa noite que Deus, através de Jesus, te escolheu com todos os seus defeitos e te salvou. Ele te deu utilidade. Ele te deu uma finalidade, que é servi-lo, ser servo, amado, em quem Ele se agrada. E ainda que você talvez se sinta apagado, enfraquecido pelas pancadas da vida, Ele quer unir os seus pedaços, Ele quer soprar na sua vida e trazer a alegria da salvação. A alegria da salvação. Fazer você se lembrar que você tem o maior de todas os presentes, de todas as dádivas, que é a salvação. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Deixa o Senhor soprar na sua vida nessa noite. Ele quer trazer de volta a você a alegria da salvação. Ele quer que o seu coração esteja nele, na salvação que Ele conquistou para você através do teu sacrifício na cruz. É isso que Ele deseja.
ao cheiro das águas ele brotará. Você florescerá, viverá em Cristo Jesus. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Que a vida do Senhor, que a vida que Ele conquistou para você, te renove nessa noite. Encha o seu coração de alegria. Que você possa se sentir útil, como um instrumento poderoso nas mãos do Deus que te salvou, nas mãos do Deus que te escolheu, que se entregou por você, que de forma humilde, despretensiosa veio, cumpriu a sua missão, restaurou a nossa sorte e nos deu a possibilidade de viver com Ele eternamente. Eternamente. Obrigado, Jesus, pela vida que conquistou para mim.